Bom, novamente bom dia a todos. Nós resolvemos trazer o nosso case que era estar integrado no Circuito das Águas Paulista. Nós percebemos, prefeitos, que no ranqueamento muitos municípios tiveram dificuldade de preencher o ranqueamento. E não sabíamos se era por falta de equipe técnica, enfim, o Circuito das Águas, nosso município de Monte Alegre do Sul ficou em primeiro no ranqueamento das instâncias, mas talvez é difícil de falar, olhando uma Socorro, uma Águas de Lindóia, uma Serra Negra, o porquê que isso aconteceu. Nós tivemos até casos no ranqueamento de cidade que não tinha hospital e ele ficou sem pontuação. Mas se o hospital é regional, como que ele não tem hospital? Então, faltou muita assessoria para o pessoal. E a gente poder falar sobre Circuito das Águas é falar sobre território. E a gente tem que fazer isso para poder potencializar os nossos destinos. Trabalhar com a tal da regionalização de fato. O próprio ministro Vinícius Lumbert sabe disso daí, o quanto é importante a gente trabalhar em território. Todo mundo sabe, o deputado Edmir sempre falou isso, as pessoas elas moram na cidade, mas vivem na região. Então é muito importante a gente impulsionar o nosso turismo desta maneira. E Socorro, que está aqui, Lindóia, o Luciano, acho que ele ficou todo feliz com a garrafa de água, né, Lindóia. É isso que a gente trabalha o Circuito das Águas, fazendo com que os nossos produtos, eles possam de fato circular entre os municípios. Agora nós estamos com o Sebrae Nacional, trabalhando a mudança do consórcio para multifacilitário, trazendo inclusive o selo de inspeção SIM, para que a gente possa encaminhar todos os produtos que são das 9 cidades para serem comercializados em todos os municípios, de Serra Negra, Águas de Lindóia, Socorro, enfim, né? Pode passar, tá aqui? Você passa aí? Pode passar? Pode passar? Pode ir? Bom, um lado positivo do Circuito das Águas é o fácil acesso. Nós estamos próximos a Viracopos e Guarulhos e uma cidade muito próxima da outra. Quando nós falamos que a nossa rede hoteleira estava lotada para esse final de semana, tendo aproximadamente 1.300 leitos em Monte Alegre do Sul, mas nós vamos potencializar com mais de 30 mil leitos junto com o Circuito das Águas, que é muito importante. Pode passar? Nós temos hoje mais de 300 meios de hospedagem, 30 mil leitos, 32 agências, 40 guias de turismo Embratur,
500 meios de alimentação, 3 mil empreendimentos voltados ao turismo, 7 cidades são instâncias, um MIT, a gente teve aí o centro de treinamento da FIFA, da Costa do Marfim, em Águas de Lindóia, uma faculdade de turismo, um centro tecnológico de turismo e uma cidade Cita Slow do Brasil, que é a cidade de Socorro como referência. Pode passar? Aí vem os dados para poder impulsionar a nossa economia. Parar de achar que turismo é só viajar, fora aquilo que agrega e potencializa. Hoje nós produzimos 65% da água mineral do Brasil, 75% das flores do Brasil, 1.800 propriedades de café, e isso é muito forte, muito presente aqui no Circuito das Águas. Nós temos o maior produtor de cachaça do estado de São Paulo, maior produtor de porcelana do país, referência em couro e malha, grande polo industrial. Aqui está a Sky, a Motorola, a Ambev, entre tantas, a Química Amparo IP, entre tantas outras empresas que todos conhecem. Nós temos agora o IG, a identificação geográfica do café e da cachaça. É o primeiro circuito a ter 2 IGs no Brasil, está em desenvolvimento. Vou ressaltar, o secretário sabe disso, 1.800 propriedades de café aqui. É muito café para poder potencializar o nosso turismo, o nosso mercado, enfim. E já demos a entrada na IG do morango, das flores e da água, para a gente potencializar ainda mais. E um consórcio público de turismo. Pode passar? Nós temos hoje 300 mil habitantes, e aí é uma provocação para o nosso secretário de Estado. Vinícius, nós temos 300 mil habitantes nas 9 cidades. Quanto de turista a gente recebe se a nossa taxa de ocupação for de 50%? Uma média. Uma vez, 2 vezes a população, 3. Você quer que eu dê um palpite? É um palpite, isso aí. Você acha que 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a população? Olha, 10 vezes. Nós temos um evento em Águas de Lindóia, Altos Antigos, 800 mil pessoas. Expo Flora, 400 mil pessoas. Jaguariúna, 300 mil pessoas. Então eu chego em metade dos números aí só com os grandes eventos. Pode passar 33 vezes a nossa população, mais de 10 milhões de turistas no Circuito das Águas Paulista, obtendo uma taxa de ocupação de 50% nos leitos. Eu quero nota 10, eu acertei? Você tem que dizer, eu falei 10 milhões, não falei? 10 milhões? Não falei? Então... Achei que era 10 vezes, então uma salva de palmas para o secretário. Pode passar. Hoje o consórcio, ele trabalha de forma integrada às prefeituras. Vocês apresentaram aqui, numa das últimas reuniões em São Sebastião, acho que foi, o prefeito pode me corrigir, mas aquele projeto do Totem, que é dos... Me corrijam só o nome. Destinos Inteligentes, é isso? É isso? Nosso do Circuito das Águas já está pronto ali. Então, de forma integrada, que era isso que nós queríamos fazer com a Precesp. Todas as ações são de forma integrada. O que eu quero dizer com isso daí? A nossa cidade de Monte Alegre do Sul, ela tem 8 mil habitantes. Nós somos uma cidade que, para você ter que ir para Socorro, Serra Negra, Amparo, você passa por ela. Mas é uma cidade pequena. E nós não íamos conseguir ter tanto potencial turístico se não fosse agregar e trabalhar a regionalização de forma realmente forte. E é isso que nos potencializa cada vez mais no nosso turismo. E é por isso que a gente acredita no Circuito das Águas Paulista. A gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, eu não tenho data para um evento. E ao invés de uma instância indicar outra, o evento vai para o Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, vai embora do estado de São Paulo. E a gente precisa ter essa melhoria de network para a gente poder impulsionar mais o nosso turismo, né? Toda a parte de padronização, sinalização, pode mudar. Identificação de frotas municipais, fazendo promoção, pode passar. Campanhas institucionais, pode passar.
folheteria padronizada, pode passar, identificação de banners padronizados, anúncios em revistas, enfim, sempre divulgando e promovendo, participação em feiras e eventos, as missões com operadoras, muitas operadoras estão vindo aqui para o Circuito das Águas hoje, a parceria com o próprio governo do Estado de São Paulo, e eu quero enfatizar com o nosso secretário, ele lançou rotas gastronômicas, a Elaine está aqui, nossa gestora, pode me corrigir, 15, é isso? Dos 30 destinos da rota gastronômica, 15 foi daqui do Circuito das Águas. Então, secretário, obrigado mesmo, isso foi um trabalho muito bacana que a gente fez, e nós ficamos muito felizes das nossas cidades aqui estarem nesse projeto dos rotas gastronômicas. Com o próprio Ministério do Turismo, com a regionalização do Ministério, sempre como os 3 cases do Ministério, o Circuito das Águas sempre está junto. A parceria, todo ano, a campanha institucional com a Globo, vocês sempre vê o Circuito das Águas Paulista na Globo, em comerciais, enfim, isso é uma ação em conjunto que nós fazemos. Pode ir? Esse foi o nosso maior case, Samba Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro 2011. A Renascer de Jacarepaguá ganhou o primeiro título do Carnaval Carioca, levando as nossas cidades para o Carnaval. O vice-prefeito de Socorro está aqui. Aquele carro alegórico ali é de Socorro, com botes de aventura, enfim, levando o turismo para a avenida. Mais ou menos 1 bilhão de investimentos nas rodovias e vicinais agora, investidos pelo governo do Estado de São Paulo. Deputado Edmir, eu tenho que fazer aqui agora a menção à tua pessoa, porque o senhor não está aqui, porque o evento é no Circuito das Águas. Talvez os nossos vereadores não saibam, mas o deputado Edmir é um dos únicos deputados que participa de todas as reuniões representando o turismo do Estado de São Paulo. Isso é fato. As pessoas acham, às vezes, que o Rodrigo Garcia ou o Dória fez assim, secretário. A nossa cidade aqui de Monte Alegre está tendo 3 vicinais recuperadas. E aí acho que o governador veio e ele falou, aqui, tem representantes que olham, que levam, e nós só conseguimos porque Monte Alegre com Socorro assinou junto a mesma vicinal, Monte Alegre com Amparo a mesma vicinal, Monte Alegre com Pinhalzinho a mesma vicinal, e eu acabei ganhando 3 vicinais porque os prefeitos vizinhos concordaram com isso daí. Isso traz para nós o quê? Turismo, potencializar as nossas estradas. Secretário, nós vamos apresentar um grande projeto ao senhor, que o senhor uma vez me disse, que é o de unificar o Circuito das Águas com uma ciclovia. Então, em nome dos 9 prefeitos, nós vamos contratar o projeto executivo pelo nosso consórcio e pedir, quem sabe, a integração das nossas 9 cidades com uma ciclovia. O primeiro circuito turístico do Estado de São Paulo totalmente integrado. E eu faço aqui esse pedido em nome de todos os nossos prefeitos. Tá? Vamos apresentar o projeto. Agora, o maior investimento do governo do Estado de São Paulo, que é a nossa represa, que pega aqui Amparo, Pedreira, Jaguariúna, vai reservar água para o sistema Cantareira, um investimento de quase 1 bi do Estado de São Paulo, e com isso vêm os benefícios. Nós conseguimos um aditamento, junto também com o deputado Edmir, que foi falar com o Loduca, e a minha cidade de 8 mil habitantes conseguiu simplesmente quase 50 milhões de reais, muito maior do que o meu orçamento do ano inteiro, para ser a primeira cidade aqui a ter 100% do esgoto tratado. Então eu tenho que agradecer, e isso já nos ajudou, porque nós já fizemos o projeto executivo, isso já está conveniado com o próprio DAE, isso já nos ajudou no ranqueamento também da questão das instâncias, que foi muito importante. Parceria com o Sebrae sempre, pode continuar. Pode continuar. Estudos de demanda, planos de inventário, tudo isso feito com consórcio. Nós sabemos que para o ranqueamento é obrigado a ter isso, e cada prefeitura tem que pagar uma nota, uma fortuna, e aqui a gente divide a conta, e o próprio consórcio faz isso para os 9 municípios, sempre entregando os estudos de demanda, inventários, enfim, atualizando planos diretores. O Carlinho sabe disso, porque nós não queremos que a cidade vizinha seja rebaixada. Nós ficamos tristes com isso. Seja muito bem-vindo, Barretos, Araras,
e Paraibuna, sejam muito bem-vindos. Isso para nós é muito importante, o potencial de vocês. Mas nós não queríamos também que nenhum município, nem o meu, perdesse o título de estância. Mas isso é uma regra, é uma lei agora. 3 cai e 3 sobe. Por isso que a gente tem que estar aqui atento, de fazer de tudo, treinar, cobrei, já falei isso para o pessoal da Precesp, para o nosso presidente, os nossos secretários de turismo, e agora estão eles aqui, não é prefeito que tem que preencher formulário. Eles têm que ser capacitados para poder ser treinado, e aí até explicar para os vereadores das cidades por que às vezes o prefeito tem que investir naquela área, porque tem um ranqueamento. Imagina perder, tem cidades aí que perdeu 10 milhões de reais por ser rebaixada, e nós não gostaríamos que isso acontecesse. Então, nós fazemos muito esses trabalhos que já pontua para a questão da classificação das instâncias. Pode passar? Pode passar? Pode ir? Pode passar? Pode? Pode ir? Aqui em Monte Alegre do Sul fica a sede do consórcio da região, acho que todos observaram, quem não pôde passar por lá, é onde a gente discute o planejamento de turismo da nossa região, sempre trabalhando, fazendo com que o nosso turista vá para Socorro, que o de Socorro vá para Lindóia. A gente quer que o turista circule as cidades. Se a gente tem 10 milhões de turistas no nosso circuito, e a gente tem ainda a capital, que é o maior centro emissor de turismo, por que eu vou me preocupar, às vezes, em estados tão longe, se eu tenho uma demanda e um potencial a ser explorado dentro do próprio circuito das águas? Pode passar? Pode ir? Pode passar? Pode passar? E aqui é um pouquinho só dessa vitrine, porque que eu, como prefeito e presidente do Circuito das Águas, acredito que o nosso maior case é trabalhar a regionalização do turismo, né? Com essas imagens vocês vão entender os nossos potenciais. Pode passar? Aqui rapidamente, só para fechar o nosso case, Monte Alegre é uma cidade pequena, mas é uma cidade que a gente sabe que é muito importante. Às vezes a gente não tem tanto atrativo, mas a cidade limpa, bem cuidada, guias pintadas, sem mato para as rodovias, sem lixo, tudo isso faz a diferença. E o Circuito das Águas, em tese, todas as 9 cidades são cidades muito bem cuidadas, que as pessoas sempre vêm e falam, olha, eu quero voltar, aliás, eu quero morar aqui, né? Então, até convido quem quiser morar em Monte Alegre do Sul, é uma boa dica, mas a gente se preocupa muito com essa questão da nossa preservação. Uma cidade de 149 anos que sempre preserva a sua identidade. Não achem que a nossa lei de preservação do patrimônio histórico ela é antiga, ela foi sancionada em 2018. É que a população nossa é educada dessa forma, há várias gestões trabalhando pela educação. Não tem como trabalhar turismo sem trabalhar a educação de forma conjunta. A gente tem que mudar esse pensamento da sociedade. Pode passar? Rapidamente, isso é um diferencial, valorizar a cultura. Aqui é obrigatório, como eu falei ontem, o italiano como língua no município, assim como o empreendedorismo pelo Sebrae da primeira série ao 9º ano. A criança começa na primeira série fazendo plano de negócio e no 9º ano ele faz, sustentabilidade no primeiro ano e no 9º ano plano de negócio. Ele monta o negócio dele nas escolas municipais. Pode passar? Aí veio a lei de tombamento do centro histórico, que isso nos ajuda a preservar as fachadas da cidade, que é muito importante. Tem prefeito que tem medo de fazer isso, tem receio. Ninguém é contra a casa moderna, entre outras coisas, mas tem o local da cidade adequado para poder fazer isso daí. Pode passar? Do esgoto eu já falei, pode passar? E o Circuito das Águas está aqui agora para poder falar com cada instância. Nós estamos dispostos a fazer termo de cooperação técnica com cada município. A gente quer pegar os nossos 10 milhões de turistas aqui e levar a conhecer a cidade de vocês.
desde que vocês possam também assinar e divulgar o Circuito das Águas. Gente, nós não somos concorrentes, o presidente Marquinhos sabe disso. Concorrente, às vezes é a gente abrir aí Booking, entre outras questões, e ver R$ 1.400 para a Argentina, ver aí R$ 1.700 para a França, entre tantas outras questões. Então nós queremos muito poder vender as demais instâncias aqui no Circuito das Águas e que vocês possam também nos vender. E a gente parar de perder turistas, às vezes, para outros estados, ou pior, para outros países que levam o nosso real embora. Então, mais do que falar do que a gente faz aqui em Monte Alegre do Sul, Márcia, que você me pediu, eu queria falar o que a gente faz em conjunto. A gente tem muito erro como prefeito, como gestor, mas quando a gente trabalha de forma conjunta, a economia do território, ela gira, ela impulsiona o estado de São Paulo, e é assim que tem que ser. O Circuito das Águas Unido, ele é muito forte, mas imagina se a Precesp, assim como todos nós falamos, presidente, fôssemos mais unidos ainda. Tem prefeitos, às vezes, que desacreditam, não sabem o que seria estar aqui. E eu quero acreditar que o turismo deles esteja tão bom como o das nossas cidades. Meu muito obrigado, pessoal.